Olha, foi a realização de um sonho, né? Com 19 anos, chegar num clube como o São Paulo. O São Paulo tinha acabado de ser campeão da Libertadores, né? Ganhou do Atlético Paranaense lá no Morumbi de 4-0. Eu cheguei depois disso, né? Então, assim, foi uma sensação única, né? De estar jogando ali com jogadores, grande parte daqueles jogadores eu via jogar alguns anos atrás da minha chegada do São Paulo pela televisão, né? E já me ver ali jogando junto, sem dúvida, é um sonho. Quando eu cheguei no São Paulo, ninguém me conhecia, né? Quando me viram correndo lá ao redor do campo no CT, até o pessoal que ficava na sala da imprensa se perguntava: mas quem que é esse garoto aí que subiu do sub-20 aí pro time principal? O pessoal achava que eu tinha subido do sub-20, né, pro principal. Não fui nem apresentado de colocar camisa, né, de fazer entrevista, não. Eu fiz ali, digamos assim, um contrato meio que de experiência, né? Só que em poucas semanas ali de treinamento e comecei a jogar, eu fiz contrato assim por 5 meses, né? 5 meses ali. Não, na verdade foi um contrato de 1 ano e meio, né? Eu cheguei ali em julho de 2005 e fiz contrato até 31 de dezembro de 2006. Só que assim, o ano de 2006 ia depender de como eu fosse nesse restante de 2005, né? Não era uma coisa certa. Só que, assim, em poucos jogos, graças a Deus, eu consegui entrar, corresponder, não senti, né, o peso da camisa, a pressão. Meu primeiro jogo até foi contra o Flamengo, lá no Rio de Janeiro, uma goleada histórica lá de 6-1. Então, assim, graças a Deus, tudo correu bem e foi ali que eu comecei a ganhar espaço, né, e me destacar no São Paulo. Inclusive, comecei tão bem que eu praticamente, assim, não era um nome contado para estar no Mundial, né, de 2005. Só que eu fui tão bem nos treinamentos e nos jogos que o Autuori me colocou entre os 23, né? Sim, você pegou o Autuori e depois você pegou o Muricy Ramalho, né? Exatamente. São dois treinadores muito diferentes, pelo menos na minha análise, né? Até mesmo em postura, no jeito de trabalhar. Como que foi isso para você? Porque depois você foi ainda campeão brasileiro em 2006 com o Muricy Ramalho. Sim. Como que foi essa transição de treinador Autuori, que tem o estilo dele, e, lógico, o próprio Muricy Certo. Ramalho? Olha, como eu te expliquei, quando eu cheguei no São Paulo, ninguém me conhecia. Quando chega do Mundial, com aquelas poucas oportunidades que eu tive, eu joguei, fiz gol, fui bem. Inclusive, até eu lembro alguns jogos antes da ida para o Mundial, a gente venceu o Figueirense no Morumbi por 4-2. Eu fiz 3 gols, né, um hat-trick, e aquele jogo praticamente carimbou minha presença no Mundial de Clubes. Então, assim, quando termina o Mundial, a gente é campeão, que aí o Autuori sai, né, que chega o Muricy na pré-temporada de 2006, ali já era um cenário assim, que as pessoas já me conheciam, né? E pelo que viram das oportunidades que eu tive em 2005, eu já era um jogador que o São Paulo estava apostando bastante, né? Então, assim, o Muricy me deu bastante oportunidade quando chegou, né? Eu não era assim, como se diz, cotado, né, para começar como titular, e comecei jogando como titular, né? O Muricy apostava muito em mim e graças a Deus assim as coisas foram acontecendo. Eu fiquei entre os melhores atacantes, né, do Campeonato Paulista. Fiquei na seleção, né, do Campeonato Paulista de 2006. A gente perdeu o título para o Santos ali. Eu lembro que nesse ano de 2006 mudaram a fórmula do campeonato, fizeram um turno único, pontos corridos, sem retorno, né? Só turno. E a gente perdeu o título para o Santos ali por 1 ponto, se eu não me engano. Um jogo que a gente empatou no Morumbi contra o Noroeste, né? Perdemos inúmeras chances de gol. Ali o Santos passou na nossa frente e acabou sendo campeão. Mas, assim, nesse Campeonato Paulista eu arrebentei, fiz muitos gols e já com o Muricy, né? Então, nessa transição, o que eu passou pela minha cabeça? Nossa, eu já, né, consegui conquistar a confiança do Autuori, agora vou ter que começar tudo do zero, né?
para buscar também conquistar a confiança do Muricy, para ter espaço, né, para jogar, porque como você falou no início aí da entrevista, era muito concorrido, né, muitos jogadores, então você tinha que aproveitar a oportunidade, porque se passasse em branco, poderia saber não quando ia ter outra oportunidade, né, não dá para saber. Qual a maior lembrança que você tem, né? Você ainda tinha 19 ou quando chegou no final, você foi campeão mundial de clubes, você já estava com 20 anos? Não, eu tinha 19, 19. né? Então você é campeão do mundo com 19 anos, certo? 19 anos, exatamente. Qual a maior lembrança que você tem desse feito do São Paulo, né? O Rogério Ceni com grandes defesas, o jogo em si, lá no Japão. Qual é a maior lembrança? O que mais foi marcante para você? Lembrança, assim, é difícil falar uma só, né? Eu acho que o fato de participar de um Mundial Interclubes, que foi o primeiro, né, nesse novo formato, né, de jogar uma semifinal, uma final, né, foi o primeiro. São Paulo é o primeiro campeão desse novo formato, né? Então, assim, num todo, né, a minha presença ali entre os 23, desde quando a gente saiu do aeroporto de Guarulhos, que tinha um mar de gente, eu nunca vi um aeroporto tão lotado com torcedores como aquele dia, desde do momento que a gente embarcou até o momento que a gente volta com o título, todos os momentos ali foram especiais, né? Mas, assim, para falar de um específico, né? Eu acredito que foi depois que, naqueles minutos finais ali contra o Liverpool, né? O Liverpool naquela pressão, o Rogério fechando o gol, né? Pegando tudo. Fizeram 3 gols impedidos, né? E o Bandeira acertou nas 3, porque tudo impedimento assim, milimétrico, sabe? Então, assim, os minutos finais ali fica bastante na memória ainda, porque quando o juiz apita, né? Todo mundo fica feliz, porque a gente já tinha em mente o seguinte: não pode escapar, porque se escapar, nós não sabemos se vamos ter outra oportunidade de conquistar esse título, né? E graças a Deus deu tudo certo, né? Qual